no capítulo 20, no versículo 21, que diz assim, só que quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz para eles assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Já no versículo subsequente, ele diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Tem algo assim muito íntimo com aquele texto de Atos também, né? Capítulo 1, versículo 8, que diz assim, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Estou procurando não me mexer muito aqui a pedido do Felipe ali para não sair muito aqui da filmagem, né? Porque a gente tem essas aulas também depois gravadas e talvez um dia a gente lance por aí. Se a gente não falar muita bobagem, a gente bota na internet. Então, queridos, essa missão, esse sopro de Deus, essa capacitação de Deus, ele tem tudo a ver com a igreja. E eu já quero desmistificar algo que a gente ouve às vezes, né? Eu, quando me converti lá nos idos do início da década de 90, a gente tinha uma percepção assim. As pessoas perguntavam, qual é o teu chamado? Tu tem um chamado missionário? Tu tem um chamado missionário para qual lugar e tal? E aquilo enchia o nosso coração, até que a gente, com o passar do tempo e observando a palavra de Deus, a gente percebe que não existe uma pessoa sequer que tenha experimentado a salvação que não tenha sido enviada por Deus. Então, todos nós somos enviados, todos nós somos chamados, para se dizer assim. E o termo missionário, que muitas vezes até a gente usa, né? Um missionário, esse termo ele não é encontrado. Se você pode folhear a Bíblia e você não vai encontrar essa palavra, o missionário. Você vai encontrar algumas coisas parecidas, como aqui está escrito no polígrafo. Aqui diz assim, já no primeiro parágrafo, que o evangelista ou o missionário é aquele chamado, preparado, direcionado e enviado para ministrar com poder na autoridade de Jesus, na unção e orientação do Espírito Santo para a expansão no reino de Deus sobre a face da terra. E é interessante que a palavra evangelizar é utilizada 54 vezes no Novo Testamento, evangelho 76 vezes e evangelista 3 vezes. Essas palavras são importantes, são claras e, acima de tudo, são bíblicas, pois foram extraídas da palavra de Deus. E nós temos a responsabilidade de evangelizar o mundo e devemos cumprir esta tarefa. Eu quero ler com vocês aqui, rapidamente, capítulo 24, no versículo 14, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Amém. Até aí. Então, a palavra de Deus sendo pregada, para que o tempo de Deus, que é perfeito, para o tempo de Deus que é designado, para que esse tempo se cumpra.
Então nós temos responsabilidade. As pessoas precisam, e ainda que elas mesmas, talvez, sabe, no seu entendimento, no seu intelecto, elas não entendam essa necessidade. Essa necessidade é real. É real. Porque nós vivemos um tempo em que nas redes sociais não existe problema nenhum. As redes sociais são a vida perfeita. Porque todo mundo só posta na rede social aquele momento, o ápice do dia. Oh, que dia maravilhoso. O ápice das férias, o ápice de uma conquista, de algo. As pessoas postam coisas boas. Mas com certeza por trás disso também tem lutas, tem dificuldades, tem agonias, tem angústias. E essa angústia no coração ninguém consegue postar. Aquele aperto no coração ninguém consegue colocar na rede social, porque isso é um sentimento que as pessoas muitas vezes não sabem nem como lidar com ele. E se uma imagem pudesse refletir isso, talvez elas até conseguissem, mas não tem uma imagem que vá refletir angústia, que vá refletir uma opressão, uma depressão, uma tristeza profunda. Não existe. Mas as pessoas têm isso. Tem isso. Hoje cedo ainda, antes de vir para cá, eu recebi uma ligação de um familiar meu muito próximo, relatando uma dificuldade tremenda. E seu casamento está chegando ao fim. E começou a me relatar, e começou a falar como aconteceu, como não aconteceu, como é que descobriu certas situações, E essa pessoa me falando, e eu pude, do outro lado da linha, ver a angústia do coração. Um coração que precisa de Cristo, um coração que precisa da palavra, que precisa ser restaurado por Deus. Um coração que precisa de cura, porque precisa de tudo que nós temos à disposição através da vida com Deus. E assim hoje as pessoas têm essa necessidade. Muito embora essa pessoa não tenha me dito claramente, eu preciso de Jesus, não disse isso literalmente, mas eu entendo isso e eu sei que é isso. E essa pessoa, por que essa pessoa liga para mim? Porque essa pessoa sabe que ele vai ouvir uma palavra, uma orientação, baseado nas verdades bíblicas e no amor de Deus. Então hoje o mundo está esperando. E eles nem mesmo sabem disso, porque as pessoas procuram soluções,
as pessoas procuram ajuda, as pessoas procuram portas onde possam bater, mas a verdadeira solução a gente sabe onde está. Está no Senhor, na presença de Deus. Porque Ele nos enviou para isso. E lá em João, quando Jesus diz assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você foi enviado, querido. Você tem esse envio, você tem esse impulso no coração de levar a palavra de Deus. E como é que Deus enviou o seu Filho? Deus não enviou Jesus para uma colônia de férias. Deus não enviou Jesus para um mundo perfeito. Não, muito pelo contrário. Ele foi enviado para um mundo que iria matá-lo. Ele foi enviado por meio de pessoas que iriam rejeitá-lo. Ele foi enviado por meio de pessoas que iriam apedrejá-lo, que iriam insultá-lo, que iriam bater nele. É para esses que ele foi enviado. E ele amou cada um deles. Então, muitas vezes, Deus vai te enviar para o meio da tempestade. Porque esse é o modelo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, da mesma maneira como ele foi enviado, nós seremos enviados. Eu jamais gostaria de receber uma ligação como essa no domingo de manhã de um familiar tão querido. Mas aí nós lembramos da palavra de Esther, o seu tio dizendo para ela, olha, foi exata, quem sabe não foi para essa hora que tu foi enviado, que tu está aí onde tu está. Quem sabe não foi para essa hora que Deus te colocou nessa situação que tu está vivendo. Ah, mas eu estou vivendo no meio do caos, eu estou no meio da maior dificuldade, eu estou no meio da tempestade, as coisas estão desmoronando. Mas quem sabe não foi exatamente para esse momento que você foi enviado. Para que através da tua vida, do teu testemunho, através da palavra de Deus, as coisas sejam normalizadas, sejam curadas, sejam apaziguadas. Foi para isso que Deus te enviou, para apaziguar. Agora, como é que eu vou apaziguar um local onde não há guerra? Se você for trazer a paz, e essa palavra é a palavra de paz, e quando Jesus chega para os discípulos, ele chega e primeira coisa que ele diz, Shalom, a paz esteja convosco. Nós somos embaixadores da paz, embaixadores do reino de Deus, mas isso não inclui as dificuldades, não exclui, na verdade, as dificuldades que nós vamos enfrentar. Porque é no meio do caos, no meio da dificuldade, é que o reino de Deus vai ser implantado. Amém? Desculpem, é que eu falo assim demais e correndo, e aí às vezes a gente está acostumado com aula na oficina da palavra e num culto, e você tem liberdade, viu, os alunos, o pessoal até de perguntar alguma coisa, ou de questionar. Então, a pior coisa para alguém que está comunicando é o silêncio. Sabe por quê? Ou todo mundo entendeu tudo e não tem nenhuma dúvida, o que é difícil, ou ninguém entendeu nada e tem vergonha de perguntar. E aí, Laís, o que tu acha? Qual é a opção? É a 2? A 1, todo mundo entendeu. Obrigado, isso aí é bondade tua. Deus é bom, queridos. E se tu está no meio do fogo e da tempestade, pode apostar numa coisa, tu está no lugar certo. Amém? Vamos vendo aqui, nós temos um horário aqui também. Amém. Também aqui tem um texto de Lucas 24, 47. Vamos ler aqui Lucas 24, 47. Aleluia. Olha o que Cristo fala,
a respeito do que se havia de acontecer com ele. Eu vou ler o versículo 46 também aqui para a gente contextualizar bem. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Nós vemos que esse envio, essa capacitação, em primeiro lugar, ela acontece com todos aqueles que são discípulos, todos aqueles que creem em Jesus. Amém? Nós estamos já conscientes disso. E importante dizer também que para que se cumprisse a palavra sobre Cristo, isso você pode ver o relato lá de Isaías 61 que fala sobre ele, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós vemos um chamado para nós, para que se pregue em todo lugar, a todas as nações, a todos os povos, a todas as culturas, não excluindo-se nenhuma. Então esse é um chamado que você vai exercer onde quer que você esteja. Deus espalhou o Evangelho chegou até nós através de homens e mulheres de Deus, homens desbravadores. O Evangelho chegou até nós, chegou até o gentio, chegou às nações, por causa desse impulso, por causa desse ímpeto da expansão do reino de Deus. E isso acontece em todos os lugares, não existe nenhuma cultura e não existe nenhuma pessoa que não pode receber o Evangelho de Deus. Lógico que para tudo isso, Deus também dá estratégia, Deus também capacita, Deus também nos dá orientações. Nós aqui, no ministério, nós entendemos que tem pessoas específicas que Deus envia. Essas pessoas que Ele envia, como a gente relata aqui, é uma pessoa que tem esse chamado, que é para todos, é uma pessoa que se prepara e se direciona para isso. Vamos pegar um exemplo assim, nosso, bem caseiro, tá? Mês passado agora, aliás, no início desse mês, nós enviamos a família do pastor Heron e a Solange ali para Florianópolis. De alguma maneira, é um envio, é uma missão. Ele saiu aqui do lugar onde eles vivem, do seio familiar, de uma segurança, de uma igreja que praticamente desde sempre os acolheu e que eles foram preparados esse tempo todo, e agora eles estão enviados para um lugar para cumprir um propósito ali para a expansão do reino de Deus. Isso não tem nenhuma diferença se nós pegássemos e enviássemos alguém lá para a África, numa tribo desconhecida para pregar o Evangelho. O sentido do envio é o mesmo. Claro que tem toda uma questão que a pessoa, puxa vida, vou ser um missionário na África. E quem é que não gostaria de ser um missionário em Florianópolis também, principalmente no mês de janeiro? Mas o Heron não queria. Para ele não tinha essa sedução da praia, né? Não era uma coisa que conquistasse o coração dele. Mas eles estão indo debaixo de uma orientação de Deus que para eles faz todo sentido. Por quê? Porque foi uma direção de Deus. Assim como é Florianópolis, poderia ser outro lugar. Eu sempre dou um exemplo também. Nós temos um missionário no nosso meio aqui, você sabia? Pastor Alberto é um missionário. Ele é o paulista mais gaúcho que eu conheço. Ele dança fandango, ele faz churrasco e faz bem churrasco. Se você querer experimentar, vá hoje meio-dia na casa dele. Mas o pastor Alberto é interessante porque ele veio para o Rio Grande do Sul, já está há muito tempo aqui,
E foi uma opção que ele fez, algo assim que Deus direcionou, e ele veio para cá obedecendo essa direção. Conheceu o ministério, a Brasa, e começou a caminhar junto. E um dia, conversando com ele, porque o pastor Alberto, ele trabalha com gestão de empresas, enfim, com questões assim mais administrativas, e ele poderia facilmente, no meio corporativo aí fora, estar numa condição financeira muito melhor. Mas um dia, conversando, ele me disse uma coisa que marcou meu coração. Ele falou assim: eu estou me adaptando e reduzindo o meu custo de vida e adaptando a minha vida financeira para poder servir a Deus. Isso também é missão. Isso é cumprir um propósito. Numa terra que já roubou 5 carros dele. Ele já teve 5 carros roubados aqui. E uma das vezes ele teve que sair correndo para não levar tiro. Ainda bem que ele tinha seguro. Mas imagina, ele podia dizer assim, ó, que nem diz a palavra lá: vou tirar a poeira dos pés e vou voltar para a minha terra, lá para a minha família, para quem... Né? Mas não, queridos, há um propósito a cumprir. Há algo de Deus. E a gente recebe pessoas aqui de todo o Brasil. Tem gente que chega, quer ver uma coisa? Acho que eu vi a Laura por aí. A Laura está aí. A Laura é de onde mesmo, Laura? Da Paraíba, né? É Paraíba? João Pessoa, né? Paraíba, né? É lá, chamei Isabel de Laura. Gente, é parecido, né? Alguém mais de longe veio para cá? Eu sei que tem o Will também, que veio lá do... daqui, ó, é de Honduras? Aí, ó, veio de Honduras, cara. Alguém mais de longe? Acho que é difícil, né? Aí chega, ó, vim da Restinga. Pô, aí é longe mesmo. É o Eloy de Capão do Leão, olha aí, ó. Olha só, gente, o que Deus faz, né? Porque isso é Deus que vai movimentando, é Deus que vai enviando. Agora, vou dizer para vocês, ó, talvez essas pessoas que vêm para cá não sabem o que espera eles. Um frio de rachar. Frio de rachar. Estava conversando ontem com um obreiro lá da Assembleia de Deus, lá de Cachoeirinha, e ele também, ele é carioca, do Rio de Janeiro, e está servindo a Deus ali. E ele disse assim: cara, eu nunca vi aqui, tudo é caro. Ele disse: ó, em outra cidade do país, tu vive com 3 mil. Aqui, só o aluguel já vai a metade disso. Eu disse: Rio Grande do Sul tem suas peculiaridades europeias. Não só o clima, mas também o custo de vida. Mas o fato é que muitas vezes Deus vai te enviar não para aquele lugar maravilhoso, tudo bem, tudo tranquilo. Deus vai te enviar para o meio da tempestade. Mas, com certeza, se Deus te direcionou ali, naquele lugar de caos e dificuldade, é o melhor lugar para tu estar. Porque foi Deus que te botou ali. Mas eu estou olhando para o lado e só vejo luta. Mas Deus te colocou ali. E se Deus te colocou ali, creia que esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar para a tua vida. Então nós cremos nisso, sabe? Nesse envio, nesse repartir. E isso tudo se dá através de algumas coisas que são latentes e que são básicas, né? Por exemplo, um princípio que nós temos, queridos, é o seguinte, ó. A pessoa que serve a Deus, ela vai servir a Deus em qualquer lugar. Então, se a pessoa tem o desejo de servir a Deus e ela um dia sonha em ir para um outro lugar, ela começa já aqui. Porque nós enviamos pessoas que nós sabemos que vão frutificar e que vão cumprir a missão. Por quê? Porque se a pessoa não faz aqui, ela não vai fazer lá também. Não vai chegar um momento em que tudo vai fazer sentido e a pessoa vai virar um super evangelista. Não. A pessoa ela já tem essa característica, ela já trabalha com isso, ela já tem isso no coração aqui.
E isso é importante a gente saber, sabe? Isso é importante a gente ter em mente, que a nossa missão começa hoje. O nosso chamado começa hoje. Hoje que é o tempo presente, porque na verdade desde o início, quando nós nos convertemos, o ontem você não vai poder mudar. O amanhã está nas mãos do Senhor. Portanto, começa hoje. Hoje Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém? Tem um texto em 1 Coríntios 15, eu vou ler aqui, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja ali em Corinto, falando para os irmãos assim, 15, de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crerdes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo está aqui falando de algo fundamental. Ele está dizendo assim, ó, o evangelho que eu tenho entregue para vocês, o evangelho que temos anunciado, é o mesmo evangelho que vocês receberam. Ou seja, não houve alteração na mensagem que ele enviou. Não houve modificação, não houve nenhuma troca. Era o mesmo evangelho, e esse é o mesmo, ele continua sendo o mesmo evangelho de Deus. Porque Paulo ele dá um segredo aqui, ele diz assim, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então Paulo entregou o que recebeu. Ele fala isso também a respeito de muitos outros conceitos, de muitas outras cartas que ele escreveu. Ele antes recebeu do Senhor. Então você só vai poder entregar aquilo que você recebeu. E aquilo que você recebeu tem que ser entregue de maneira fiel. Ter que ser entregue de maneira fidedigna. E essa fidelidade está contida naquilo que é a palavra de Deus e no sentido da palavra de Deus que ela foi entregue. Uma coisa interessante, que nós, na semana passada, teve um culto aqui especial, em sentido da Páscoa, tudo, né? E a gente tem falado muito sobre o sentido dessa palavra, da Páscoa. E é interessante que nesse período de Páscoa, o judeu, ele tira todo o fermento da casa dele. Todo fermento é retirado. Foi algo que Deus ordenou também lá no Êxodo. Retira todo o fermento. Que simbologia tem isso? Quando Paulo está falando aqui que vai entregar aquilo que recebeu. Quando a palavra de Deus dá uma orientação sobre tirar o fermento, que era uma cultura judaica e hebraica. Qual é o sentido disso? O fermento, ele tipificava justamente essa alteração, ele altera a natureza de um elemento. Isso é o que o fermento faz, por isso que o pão cresce. Porque o fermento, ele faz uma reação química, biológica, em que a natureza ela vai se expandindo, ela vai inchando. E o fermento, ele tem um sentido de alteração. E a palavra de Deus, ela tem que ser sem fermento, ou seja, ela não pode ser alterada, ela não pode ser acrescentada, ela não pode ser mudada. Esse é o sentido da palavra. Por isso que Paulo diz, eu vos entrego aquilo que eu recebi. Então é importante a gente ter isso em mente. Porque a gente não vai inventar nada, a gente não vai, dar uma dourada naquilo que Deus fala, naquilo que a palavra de Deus fala. E hoje em dia há algo muito preocupante que tem
tomado conta de muitos púlpitos pelo Brasil, é uma mistura de conceitos bíblicos com conceitos humanos, com programação neurolinguística, com coaching, com conceitos psicopedagógicos, enfim, que seja isso. As pessoas estão pegando a palavra de Deus e transformando num produto. E isso é triste, queridos. Porque a palavra de Deus, ela tem um único sentido. Ela tem uma única finalidade: salvar o homem do pecado. Salvar o homem do pecado. Aí as pessoas começam a dizer: não, se você recebeu a palavra de Deus, você não pode ficar triste, porque tristeza não é de Deus. Então o crente tem que andar sempre alegre. Não, isso aí não é palavra de Deus, isso aí é o mundo da fantasia. Não, se você recebeu a palavra de Deus, você não pode ser pobre, você tem que andar com o melhor carro, tem que vestir a melhor roupa. Bom, então eu estou perdido. Meu carro vive na oficina. Não, se você é crente, você não pode ter nem dor de dente, porque enfermidade não é de Deus. Se você está doente, você está em pecado. Você já ouviu isso? Então quer dizer que Elias, um dos maiores profetas, morreu em pecado. Aliás, Elias não, Elias ele foi num redemoinho. Eliseu, seu sucessor, morreu da enfermidade que ele teve. E fez o dobro de milagre de Elias. Quer dizer, não tem a ver. O apóstolo Paulo também tinha uma enfermidade, que ele chamava de espinho na carne. Então o apóstolo Paulo também estava em pecado. Quer dizer, algumas coisas não se sustentam, sabe por quê? Porque as pessoas misturam. Esse é sutil, mas é misturado. É misturado. Isso, por causa da enfermidade que ele tinha no estômago, Timóteo. Então, queridos, não se preocupe com isso é bijuteria. Como diz lá fora, isso aí é tudo bijuteria. A palavra de Deus veio para salvar. A palavra de Deus veio para libertar do pecado. Veio para reconciliar o homem com Deus. Quando você estudar agora mais profundamente o livro de Romanos com o pastor Alberto, nesse próximo módulo, você vai entender isso. E a palavra de Deus, ela não muda, ela não é alterada. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que sofrer, que eu tenho que ser... Não estou dizendo isso, não. Se você estuda, se você é diligente, se você é um bom empreendedor, você vai prosperar. Se você cuida da sua saúde, você vai ter saúde. Se você tem condições de comprar um carro melhor, glória a Deus que Deus lhe deu isso. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com a sua vida e com a sua produtividade. Aí sim eu creio que Deus dá ferramentas. Eu que trabalho com vendas, que trabalho com alguns clientes de pessoa jurídica e física, enfim, eu sei que são princípios que a gente tem e a gente aplica e glória a Deus por isso. No mundo empresarial, no mundo dos negócios, tem conceitos que a gente aplica e nada contra isso. Mas eu não posso misturar isso com a palavra de Deus. Eu estou misturando sujeira. É como se eu pegasse 20 litros d'água, água pura, água mineral pura, 100% pura. E eu vou lá e boto uma gotinha de veneno, uma gotinha. Você tomaria essa água? E eu estou usando o eufemismo, porque o exemplo que se dá não é veneno, é outro. Mas ninguém tomaria essa água. É assim, a palavra de Deus ela tem que ser 100% pura. Porque senão ela pode ter um efeito contrário. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Vamos para a segunda página ali, a gente vai conseguir terminar hoje, não se preocupe. Vamos falar aqui então, rapidamente sobre... quero falar um pouco sobre experiência transcultural, ali no terceiro parágrafo ali, que fala...
Vemos que a chamada de ir envolverá uma experiência transcultural. É interessante que o próprio Espírito Santo enfatizou este chamado transcultural, quando no Pentecostes concedeu aos discípulos o poder sobrenatural para que testemunhassem as diferentes línguas por aqueles que estavam reunidos em Jerusalém. Aí tem alguns trechos ali, Atos 9:15, Gálatas 1:15, 2 Timóteo 1:9-10, tudo falando sobre chamado, preparo e direcionamento. Mas a questão é que Deus também envia pessoas para falarem em culturas diferentes. Deus faz isso. Deus fez isso com o próprio apóstolo Paulo, que foi enviado aos gentios. E quando ele chega num aerópago lá, que era um lugar onde se fazia adoração para vários deuses e de várias culturas e várias nações, e Paulo chega lá e ele diz assim, eu quero falar para vocês, porque havia um monumento ao Deus desconhecido. E aí Paulo usou aquilo e disse assim, eu quero falar para vocês desse Deus desconhecido. E começou a anunciar o evangelho. E a questão transcultural, ela é interessante. Nós tivemos aqui, por exemplo, o pastor Leandro, ele ficou um tempo morando na Polônia, enviado pela igreja lá para estabelecer uma parceria com uma igreja lá da Polônia, auxiliando também na expansão do evangelho na Europa. E o máximo que eu fui, gente, foi em Montevidéu, ali no Uruguai. Fizemos lá um período de missões, lá de um mês, num curso que a gente fez. E eu vou dizer para vocês, o choque cultural, ele existe. Existe. Aqui dentro do país já existe. Pessoas que vêm como a Isabel, que vem de fora. Tem coisas assim que a pessoa, né? Puxa vida, como é que eu vou chegar na padaria e dizer que eu quero um cacetinho? Uma das diferenças que nós temos. Um pila, me caiu o butiá do bolso. Ou seja, são coisas que para nós aqui está tranquilo, né? Mas para quem vem de fora, mas que é isso, cara? E eu estou falando de coisas simples, né? Mas quando você vai para uma cultura diferente, para uma nação diferente, com costumes diferentes, você também passa por isso. Você passa por isso porque são valores, são pensamentos, são maneiras de enxergar o mundo diferente do que de nós brasileiros. Ainda que o Brasil, gente, o Brasil é um dos países, um dos poucos países no mundo que é bem aceito em quase todos os lugares que tu vai, o brasileiro é bem aceito. Porque o brasileiro tem essa maleabilidade, essa capacidade de se adaptar, vamos falar assim, o brasileiro tem isso. Mas o europeu não. O Ronei, que é um dos nossos membros aqui do presbitério, que anda junto conosco aqui, ele morou um tempo na Inglaterra. E ele conta que um inglês convidou ele para jantar. E quando ele chegou na casa do inglês, o inglês já havia jantado. E o inglês janta antes e depois ele serve para ti a janta. Aí ele jantou, estava ali, estavam conversando e tal, né? Ele já tentando aperfeiçoar o inglês, aquela questão toda, né, e tal. Daqui a pouco, quando eles estavam ali, no meio do assunto, o inglês fala assim para ele, ok, chegou a hora de tu ir embora. Assim. E ele pensando que aqui no Brasil a gente vai ficando, né? Aqui no Brasil a pessoa diz assim, eu acho que está na hora. O que tu diz? Não, é cedo ainda, não, a gente está acostumado com isso, né? Na verdade, quando a pessoa diz que é cedo ainda, ela está dizendo, mas vai logo, né? Mas a gente se faz de louco e vai ficando, e o inglês, no meio do chá, assim, da sobremesa, o inglês, acho que chegou a hora de você ir embora. O inglês já foi levantando, já foi preparando as coisas, abrindo a porta, e ele meio sem entender, tá bom, chegou a hora, vamos embora, foi embora. Está vendo que dá uma diferença, mas para eles isso é cultural. Eu lembro que uma vez, lá quando eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular, tinha um colega meu que morou na Inglaterra um tempão. E ele me disse assim, cara, a Inglaterra é louco. Eles marcam contigo um compromisso 15 horas. Eles chegam 15h30 e saem do local 15 minutos antes.
E tu chega lá na hora, mas tu não acha ninguém. Por quê? Porque para eles tu está atrasado. Que diferença, né? Choque cultural, aquelas coisas todas. Mas a gente, por isso que quando uma pessoa é enviada para algum outro local, ela tem um período de adaptação para que ela se adapte com esse choque cultural, para que ela entenda a cultura da região, para que ela entenda o que acontece e que ela possa se adaptar. Possa se adaptar aos costumes. Você sabia que na região mais remotas da Terra, lá no Ártico, enfim, lá nos iglus, aqueles povos todos, sabe o que é comum lá? Quando chega alguém lá para visitar, para a pessoa não morrer de frio, o cara oferece a esposa dele para esquentar o visitante. Ó, tá vendo que já teve gente... Mas não tem nada a ver com o que você pensou. É uma questão cultural. É uma questão, sabe? Que ou você faz isso ou você morre de frio. E é a cultura deles. Por exemplo, no Oriente, eu estava vendo uma reportagem e teve um repórter, um historiador, um arqueólogo da Espanha que foi para o Oriente Médio fazer uma peregrinação a Meca. Na verdade, no Oriente lá tem vários profetas e tem várias peregrinações. E ele fez uma delas em que eles caminhavam 24 quilômetros até chegar no local onde eles iriam fazer lá as suas rezas, enfim, a sua oferenda. E enquanto eles estão caminhando no caminho, as casas se preparam para receber as pessoas te dão comida, elas lavam teus pés, elas te dão um local para tu dormir, tudo de graça. Então o dono da casa vai lá e te dá o melhor lugar, ele te cobre tudo. Então aqueles peregrinos ali que vão caminhando, eles não passam fome, não passam frio, não passam nenhuma dificuldade, porque aqueles que estão no caminho, aqueles que sabem que vai passar, tinha uma empresa no meio do caminho, uma empresa lá que vendia comida e muitos vendia tapete também. Essas empresas já têm uma verba destinada para investir nessa procissão e nesse tempo aí que eles estão ali. Então ali eles são recebidos, e não é qualquer comida, não, é comida mesmo, e as pessoas são, ou seja, a cultura vai variando de lugar para lugar. Aqui no Brasil você faz a marcha para Jesus, as pessoas tocam água de cima da janela da gente. Mas são culturas, são visões diferentes. E a gente vai se adaptando, onde Deus vai nos enviando, a gente vai se adaptando. Então é importante a gente ler isso, né, sobre isso. Falamos aqui então sobre o choque cultural. Quero ler um texto aqui sobre um choque cultural que aconteceu com o profeta Ezequiel. Está lá em Ezequiel 3, capítulo 15. E fui até Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Olha o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ficou uma semana ali só, ele usa a expressão pasmado. Ele ficou ali observando tudo, e pode-se dizer que ele ficou assim, com a boca aberta, olhando o que aconteceu. Por quê? Porque o povo de Israel que estava cativo, o que acabava acontecendo? Muitas vezes aquela cultura que aprisionava eles acabava entrando no meio deles. E essas diferenças acabavam enfraquecendo, muitas vezes. Acabavam enfraquecendo a fé, enfraquecendo os seus princípios. Tanto que se você ler lá Esdras e Neemias, você vai ver a restauração que teve que ser feita. Que teve que ser lida de novo a lei para os filhos de Israel. Eles tiveram que ser praticamente lembrados de quem eles eram.
E isso tem que acontecer conosco. Nós não podemos perder a nossa identidade onde quer que você esteja. Você não pode perder sua identidade no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Já estamos em cima do tempo aqui. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Depois vocês completem essa leitura. Fala ali sobre as 10 universais culturais, na última página. Ali fala sobre aspectos que cada nação tem, cada lugar tem. Então é interessante você analisar isso, as diferenças que existem em termos de língua, tecnologia, economia, vida social, governo e lei, religião, artes, conhecimento científico, saúde, lazer e educação. Isso aí você vai encontrar diferenças em cada lugar que você for. Uns vão ser melhores, outros vão ser piores. Por exemplo, nossos vizinhos aqui de Santa Catarina, muita gente, mas muita gente mesmo, sai do Rio Grande do Sul e vai para lá. E qual é o discurso dessa pessoa? Bah, lá é muito melhor. O imposto é menor, os empregos têm mais oportunidade, as praias são melhores. Duvido uma praia melhor que Pinhal. Mas tudo bem. Mas amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, contentes, felizes, porque Tu estás conosco, Pai. E usa-nos, Senhor, onde quer que esteja, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, cumprimente seu irmão aí, estamos nos despedindo na paz do Senhor. Logo mais, 19h30, temos culto. Que Deus abençoe.